E aí galera, passando para resolver a questão 69 do simulado 20 do SAIS. Vamos lá, um experimento de Millikan, o famoso experimento de Millikan, que ele determinou a carga do elétron, né, com gotas de óleo. Sabe-se que cada gota tem uma massa de 1,6 picogramas e possui uma carga excedente de 4 elétrons. Suponha que as gotas são mantidas em repouso entre as duas placas, que estão separadas a 1,8 centímetros. Diferença de potencial entre as placas deve ser em volts igual a... Beleza, ele deu aí o dado da carga elementar, que 1 picograma equivale a 10 a menos 12 gramas, que é a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos lá para a resolução. O que vai acontecer aqui? Ele diz no texto, né, que as cargas estão em repouso, que essa carga está em repouso. Essa carga tem um excedente de 4 elétrons, né? Então a gente vai ter que a carga dela vai ser 4 vezes a carga elementar e vai haver um equilíbrio de forças entre o peso, a força peso e a força elétrica. Porque caso contrário haveria uma resultante e essa carga iria ou para cima ou para baixo. Mas nesse caso aqui, como é uma carga negativa, a força elétrica vai apontar para cima, então a parte de cima é positiva, já que o peso aponta para baixo, a força elétrica aponta para cima. Então a parte de cima é positiva, a parte de baixo é negativa, porque o positivo vai atrair a carga negativa e o negativo vai repelir a carga negativa, fazendo com que a força elétrica seja para cima. Então o campo elétrico vai sempre do positivo para o negativo. A gente vai ter então essa igualdade entre o peso e a força elétrica. Se você não lembrar como calcula a força elétrica, por exemplo, lembre-se que uma força, seja ela força peso ou força elétrica, que são os dois exemplos aqui, essa força sempre vai ser gerada por causa de um campo. No caso do peso é o campo gravitacional, no caso da força elétrica é o campo elétrico. Então é um campo atuando sobre um corpo, né? Nesse caso aqui é um corpo com massa e esse daqui é uma carga. Então a força elétrica vai ser quando a gente tem um campo atuando sobre uma carga. Força peso é quando a gente tem um campo atuando sobre uma massa. Então fica simples quando você aprende dessa forma. Então a gente vai ter essa igualdade. Lembrando também que o campo elétrico pode ser calculado como U sobre D, porque a unidade de campo elétrico, além de Newton por Coulomb, pode ser volts por metro. Então, substituindo aqui, no lugar de E, colocando U sobre D, a gente vai ter esse cálculo aqui. Botei todas as unidades, lembrando que a gente sempre trabalha no sistema internacional. Então, comprimento em metro, tempo em segundo, massa em quilogramas. Então, essa seria a massa em gramas, e a gente tem que multiplicar por 10 a menos 3 para chegar à massa em quilogramas. Caso não fosse feito isso, você não encontraria a alternativa, que provavelmente deve ter sido a dificuldade de muita gente. Então, realizando os cálculos, com tudo no sistema internacional certinho, a gente vai ter que a carga vai ser 4 vezes a carga elementar, gravidade normal, campo elétrico U sobre D, então a gente tem a DDP, que é o que a gente quer, e a distância entre as placas, que foi dada em centímetros, lembrando de converter para metros. Realizando os cálculos, a gente chega aqui, o valor da diferença de potencial entre as placas vai ser de 450 volts. Essa questão 69 aí.